Esse é o podcast do canal Contextos Bíblicos. Eu sou Rodrigo Galiza, historiador do judaísmo e cristianismo antigo. Por anos eu fui editor de resenhas críticas no periódico acadêmico Andrews University Seminary Studies e aqui, nessa seção do meu podcast, eu resumo para você pesquisas sobre assuntos relacionados à Bíblia. Nesse episódio de resenhas, apresento minha reflexão e resumo sobre o livro do professor da Universidade de Haifa, em Israel, o Dr. Eyal Ben Eliyahu, intitulado Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity, Identidade e Território, Judeus e a Percepção do Espaço na Antiguidade, publicado pela Prensa Universitária da Califórnia em 2019. Teorias espaciais ganharam força em estudos religiosos e estão produzindo novas perspectivas sobre a cultura antiga. Desde a década de 1990, estudiosos da religião se apropriaram da ideia de geógrafos e teóricos que estudam a influência do espaço na cultura, como apresentada pelos estudos de David Sofer, Henri Lefebvre, Michel Disserteur e Edward Soja. Identity and Territory é um exemplo recente dessa tentativa. Nele, Eyal interpreta a percepção judaica do espaço conforme descrita na literatura desde os tempos bíblicos até o período muçulmano. O corpo de literatura que ele analisa é extenso, mas ele se concentra no judaísmo do Segundo Templo, no período greco-romano, até a era talmúdica do período bizantino. Entre os séculos IV antes da Era Comum, ou antes de Jesus, e o século V da Era Comum ou depois de Jesus. O seu trabalho é uma reflexão histórica sobre o impacto do espaço na formação da identidade religiosa dos judeus na Antiguidade. A principal alegação do livro é que a experiência humana do espaço em diferentes períodos moldou a maneira como certas culturas como os judeus articularam a sua identidade. Um dos principais argumentos dos geógrafos sociais é que o espaço molda o comportamento humano que, por sua vez, molda a paisagem. Eyal demonstra principalmente a primeira dinâmica diacronicamente, avaliando o desenvolvimento da percepção judaica de território e espaço sagrado encontrado na literatura da antiguidade até o período talmúdico. Ao fazer isso, ele é capaz de mostrar como a política, a demografia e a interpretação bíblica moldaram a maneira como os judeus se identificaram em relação ao local onde viviam. O livro tem 5 capítulos com uma introdução e conclusão. A introdução analisa algumas obras sobre a terra de Israel e a identidade greco-romana, embora não indique trajetórias de argumentação ou contribuições das obras mencionadas. Também introduz a estrutura teórica do livro, mas apenas enfatiza a noção de memória coletiva na experiência do espaço, articulada por Maurice Halbach e Jan Futwan, conceitos que também são encontrados em outros escritores contemporâneos já mencionados. Eyal segue a sugestão de que os lugares se tornam significativos com experiências vividas ou memórias que evocam emoções. O autor, no entanto, não explica no livro como o conceito de memória coletiva difere de espaços imaginários como articulado por Henri Lefebvre, e como isso deve ser usado como uma ferramenta heurística na avaliação de descrições espaciais em fontes antigas. O mais próximo que ele chega de relacionar explicitamente a memória coletiva à sua análise é quando demonstra que as fontes judaicas dependem da Bíblia hebraica, da tradição israelita, para criar seu próprio território. Assim, analisando a metodologia, achei que o autor poderia ter esclarecido essa questão. Após essa introdução, o livro é organizado cronologicamente em 5 capítulos que resumo a seguir. O primeiro capítulo fornece o pano de fundo da discussão do espaço no pensamento judaico. Ele investiga termos espacialmente relacionados, como a terra de Israel e a Judéia. Ele faz uma análise da Bíblia hebraica até a literatura rabínica.
Elaborando sobre a distribuição de terminologias espaciais, Eyal é capaz de mostrar a evolução de conceituação de espaço israelita ou judaico e como isso afetou a formação da identidade nacional. Em sua varredura da história alcançando a literatura rabínica, nesse primeiro capítulo, Eyal pulou muitas obras produzidas por judeus, como os manuscritos do Mar Morto e os convencionalmente chamados pseudepígrafos do Antigo Testamento, o que pode ter afetado as suas conclusões. Nenhuma razão é dada nesse capítulo para tal omissão. No entanto, ele lida com essas obras em capítulos posteriores. Além disso, Eyal inclui em sua análise inscrições em moedas. A conclusão dessa análise apresentada no primeiro capítulo é que no período do primeiro templo até a destruição de Jerusalém pelos babilônicos do sexto século antes da Era Comum, ou antes de Jesus, a literatura usou a palavra Israel e o vocábulo Judá para descrever seu território. No período do Segundo Templo, o termo Israel é usado para identificar uma nação e seu território, enquanto a expressão judeus ou Judéia foram usados principalmente por gentios. Ele infere que a situação política afetou o uso da nomenclatura e percebe uma grande mudança no discurso espacial da literatura rabínica. Eyal indica que os rabinos consistentemente idealizaram Israel como um povo unificado. Nisso, o autor aponta que as escrituras, histórias antigas de Israel, se tornaram o fator mais importante de influência na percepção do espaço da cultura judaica, visto que os profetas, após a divisão da monarquia, como Isaías e Ezequiel, também idealizaram um Israel unificado. Ben Eliyahu progride para uma discussão mais detalhada da literatura produzida durante o período do Segundo Templo nos próximos 2 capítulos. No capítulo 2, ele realiza uma pesquisa diacrônica, enquanto no capítulo 3 ele é mais temático em sua abordagem. Aqui ele esclarece por que havia excluído algumas obras literárias da sua discussão do capítulo 1. A marca distintiva da literatura em consideração do capítulo 2 é contrastada com as do capítulo 3 pela ideia de que o território era importante na formação da identidade da comunidade. Mas, argumento, que esse também foi o caso no período estudado no capítulo 1. Então, para mim, ainda não está claro por que ele escolheu as diferentes seleções dos capítulos 1 ao 3. Me parece que ele segue um certo costume entre historiadores do judaísmo e biblicistas em relegar a segundo plano a literatura não canonizada pelos rabinos, o que historicamente não acho adequado quando se deseja entender as percepções históricas sobre a identidade dos judeus nesse período. Sobre isso, eu explico mais nos cursos que eu ensino sobre o judaísmo do Segundo Templo e a sua literatura. Voltando ao argumento de Eyal, ele explica no capítulo 3 que para os judeus envolvidos com a produção ou transmissão de obras como o primeiro Enoque, nos manuscritos do Mar Morto, Paulo e cristãos posteriores como Orígenes e São Jerônimo, o povo de Deus não poderia ser limitado a uma terra específica. Para alguns deles, a noção bíblica de Israel e sua terra é expandida a um nível quase universal. Eles se concentram em uma terra melhor, que não foi feita por mãos humanas, uma terra celestial. Já no capítulo 2, Eyal usa os livros de Jubileus, Judite e 1 Macabeus para indicar que para outros judeus do mesmo período, a dimensão territorial era um componente integral da constituição judaica como um povo e nação. Embora a territorialização encontrada nessa literatura também seja idealizada e não necessariamente real durante o período greco-romano, o que Eyal também demonstra apropriadamente. Por exemplo, em Judite, a terra samaritana é descrita como parte da Judéia, e o nome Israel é usado para denotar uma etnia que exclui os israelitas do norte, os samaritanos. Assim, a nomenclatura bíblica foi adaptada às suas motivações teológicas e políticas, que incluíam mais terras para os judeus, enquanto excluíam mais pessoas da categoria Israel. Usando esse ponto de partida, Judite, um exemplo que Eyal usa do capítulo 2, não está longe de alguns documentos dos manuscritos do Mar Morto analisados pelo autor no capítulo 3. A mesma dinâmica de expansão e adaptação de linguagem territorial das escrituras é encontrada na literatura separada por Eyal entre os capítulos 2 e 3. Assim, apesar das variadas aplicações territoriais no discurso de identidade desses livros, há vários pontos em comum que acho que Eyal não levou em consideração em seu recorte. De forma alguma, a literatura de Qumran pode ser classificada como universalista, como Paulo, mas eles são incluídos no mesmo capítulo em Eyal por causa da noção da terra celestial.
Curiosamente, a discussão de Eyal sobre Paulo usa apenas o livro de Atos e as epístolas aos Hebreus e Gálatas. Este é um relato insuficiente daquele que ele afirma ser a principal figura judaica na história, que ignorou o Israel terrestre como importante componente para a identidade. Além disso, das 3 obras ligadas a Paulo, apenas Gálatas é tipicamente considerado como sendo de autoria paulina. A inclusão de Atos aqui é ainda mais estranha, e o autor reconhece isso ao afirmar que este não é um texto paulino, mas isso não impediu Eyal de discutir todos eles juntos como se todos transmitissem a mesma mensagem, de ignorar Jerusalém e a terra de Israel como importantes nos planos de Deus, o que suspeito não ser o caso. Sobre esse assunto, achei a análise de Eyal carente de precisão. Como ele não lidou com os textos específicos em detalhes, como fez com a literatura rabínica nos capítulos 4 e 5, suas conclusões me pareceram uma reação judaica mais moderna à territorialização cristã das terras bíblicas. Admito que Paulo foi uma grande influência na percepção cristã do espaço. O que o autor parece subestimar é que o movimento de reinterpretação do papel de Jerusalém e da terra de Israel no plano de Deus para o seu povo começou anos antes de Paulo, como o próprio Eyal aponta na página 60 de uma forma breve. A visão expansionista do território de Israel foi usada por muitos escritores no período do Segundo Templo e não foi uma invenção cristã. Portanto, a alegação de que, abro aspas, o processo pelo qual a sublimidade da terra física é rebaixada por meio de revogação do territorialismo começa nas epístolas paulinas, fecho aspas, é enganosa. Página 79. O argumento de Eyal é melhor na análise da literatura rabínica e do contexto greco da polis. Ele certamente está certo na avaliação de que a maioria da literatura do período pós-exílico enfatizou a importância da cidade de Jerusalém na identidade de Israel, e que eles aplicaram sua idealizada santidade a todo o território de Deus. No entanto, o autor perdeu uma oportunidade de ouro de explorar a influência da polis no relacionamento entre judeus e gentios durante o período pós-exílico e de mostrar como a cidade se tornou um catalisador para o pensamento escatológico e a elaboração da polis celestial. Colocar os manuscritos do Mar Morto ao lado do mesmo capítulo como Paulo e os pais da Igreja em relação à percepção territorial, sem nuancear como suas diferentes escatologias desempenharam um papel em sua articulação do espaço, pode criar a impressão em leitores novatos de que todos eles tinham a mesma perspectiva sobre a Terra. Ele reconhece o papel da interpretação escatológica na percepção judaica do tempo na página 66, no entanto, seu comentário sobre esse assunto encontra-se apenas numa breve menção sobre um ponto que pode ser central para o seu argumento. Creio que Eyal indica o caminho certo em seu argumento feito no capítulo 3, que abrangentemente os judeus vão de uma ênfase ao território político ao território religioso, das fronteiras militares às fronteiras do sagrado em sua percepção territorial. Mas os exemplos usados por Eyal exigem mais precisão. Ele não me convenceu em todos os detalhes. Nos capítulos 4 e 5, Eyal lida principalmente com a literatura rabínica, influenciada pelos fariseus, para mostrar o quão reativos eles eram às forças ao redor deles em sua interpretação das Escrituras. Em A Terra dos Sábios, título do capítulo 4, Eyal se concentrou no uso ritual da geografia. Achei a discussão aqui fascinante e aqui não planejo entrar em todos os detalhes que ele apresentou e explicou. Para quem estiver interessado em literatura rabínica, esse é um excelente estudo. Eyal foca em sua análise na aplicação rabínica da lei bíblica do Homer e do dízimo, dos produtos agrícolas que deveriam ser trazidos como ofertas a Deus no templo, para mostrar como os sábios rabínicos perceberam o território bíblico. Como Eyal apontou no capítulo 3, os rabinos viam essa questão de forma diferente de alguns judeus da diáspora, como Filon de Alexandria. Enquanto Filon via a lei aplicável a todos e em qualquer lugar, vê, por exemplo, sua obra Sobre Leis Especiais 2, parte 162, os rabinos restringiam sua aplicabilidade apenas àqueles que viviam na terra de Israel. Em outras palavras, apenas os produtos da terra de Israel deveriam ser trazidos diante do Senhor. Mas o que é a terra de Israel para os rabinos? Esse é o ponto central do capítulo que Eyal explica magistralmente.
Parece que, abro aspas, em vez de aderir a um dos possíveis esquemas de fronteiras bíblicos, os sábios viam os limites das áreas de assentamento judaico, próximos à terra bíblica de Israel, como determinantes das fronteiras da terra bíblica, que eles idealizaram. Fecho aspas. Página 104. Assim, Eyal mostra como a demografia desempenhou um papel importante nos limites pragmáticos ou elásticos da terra de Israel definidos pelos rabinos. Eu argumentaria ainda que, em linhas gerais, esse é o mesmo fenômeno que aconteceu com outros autores judeus, como Paulo, Filon e os manuscritos do Mar Morto. Ou seja, eles expandem o território do texto bíblico para se adequar às suas ideologias particulares. A esse respeito, o trabalho de Eyal é elucidativo, porque ele traz à tona, na maioria dos casos, como o texto bíblico foi usado em relação ao espaço por diferentes grupos judeus. No caso dos rabinos, ele convincentemente argumenta que as províncias romanas e a demografia influenciaram o pragmatismo da halakha territorial rabínica. Finalizando seu argumento, no capítulo 5, Eyal discute a reação rabínica a locais sagrados, localizado na terra de Israel, tanto no imaginário do judaísmo popular, quanto no cristianismo. Na primeira frente, os rabinos contra-argumentam a crença de que qualquer local bíblico onde Deus apareceu ou milagres aconteceram deveriam ser considerados sagrados e venerados. O texto principal que o autor usa para sua análise dessa reação rabínica é o Talmud, principalmente a Beraita Berachot 54a, que afirma que, abro aspas, se alguém vir ao lugar da travessia do Mar Vermelho ou aos vales do Jordão, outros exemplos são mencionados, ou aos muros de Jericó, que afundou no chão, por tudo isso ele deve dar graças e louvor ao Todo-Poderoso. Fecho aspas. O autor sugere que esta passagem precisa ser lida ironicamente à luz de tudo o que os rabinos têm a dizer sobre a veneração de lugares fora de Jerusalém. Portanto, se os lugares bíblicos ainda pudessem ser identificados, o que provavelmente não é o caso, o judeu, ao se aproximar deles, deveria apenas agradecer a Deus pela obra operada no passado. De acordo com Eyal, em todas as outras referências à literatura rabínica sobre a veneração de lugares que não estão em Jerusalém, os rabinos, denigrem a prática de veneração geográfica. É importante notar que essa reação rabínica atesta a prática judaica de venerar lugares e as coisas nesses lugares como sagrados e especiais, assim como muitos cristãos. Veja, por exemplo, a Baraita de Sinédrio 47b, que afirma que, abro aspas, era prática do povo tirar terra do túmulo de Rav e aplicá-la no primeiro dia de um ataque de febre. Fecho aspas. Práticas e crenças semelhantes ainda estão presentes entre os judeus religiosos, como eu presenciei enquanto morava em Israel. Em uma outra direção, mas com o mesmo propósito, os rabinos reagiram contra a veneração cristã do espaço. Como Eyal reconhece, a reação rabínica ao cristianismo é minimamente percebida em sua literatura, na Mishnah e no Talmud. Assim, Eyal teve que ser criativo para descobrir como os rabinos reagiram à veneração cristã do espaço. Ele então selecionou dois focos de comparação, a Galileia e o Monte das Oliveiras, que claramente são locais venerados por cristãos. Ele então analisou todos os locais da Galileia mencionados no Novo Testamento, em Joséfos e nas listas sacerdotais, e os contrasta com fontes rabínicas. De uma perspectiva estatística, Eyal demonstra apropriadamente que os escritos judeus do primeiro século, como Flávio Joséfos fala especificamente sobre 35 assentamentos galileus, dos quais 3 são mencionados pelos evangelhos. Nos textos da divisão sacerdotal, há 24 locais mencionados, 2 com relação ao cristianismo, e a literatura rabínica menciona 130 locais, mas aqui apenas um possui relação com um local importante para a tradição cristã mencionada nos evangelhos. Essa é a vila de Cafarnaum. E nesse caso, a menção surge em uma passagem bem tardia da literatura rabínica encontrada em Eclesiastes Rabá 1, parte 8, sobre uma heresia de um certo Hanina em Cafarnaum. Assim, Eyal conclui corretamente que os rabinos minimizaram o papel dos lugares da Galileia, provavelmente por causa da veneração cristã. É a tática de apagar do mapa e da memória através do silêncio. Eyal também poderia ter argumentado
que para os rabinos o silêncio era fácil porque a Galileia não é um lugar importante na Bíblia hebraica. Por outro lado, esse não é o caso do Monte das Oliveiras. Nesse último exemplo, Eyal demonstra como os rabinos transformaram as escrituras a ponto de irem contra elas, ao ignorar a importância desse lugar em passagens proféticas como Ezequiel 11 e Zacarias 14, possivelmente por causa da veneração e interpretação cristã sobre esse espaço. A principal passagem que nega qualquer teofania ou manifestação divina no Monte das Oliveiras, na tradição rabínica, é a Baraita Sukkah 5, parte A. Esse exemplo indica, mais uma vez, como a ideologia molda a percepção da geografia e da Bíblia. O que Eyal demonstra apropriadamente nessa obra, que é uma constante em todas essas passagens judaicas sobre o espaço, é que os vários territórios de Israel foram imaginados, criados nas mentes e finalmente nas palavras desses visionários. Assim como Deus criou o mundo por suas palavras, a definição de espaço religioso e nacional estava no capricho treinado dos escribas habilidosos. Portanto, é de suma importância reconhecer as forças sociais, políticas e culturais que influenciaram esses escritores na concepção de uma terra que ainda é sagrada para muitos. No geral, Eyal cria um caso convincente para a influência da demografia e da exegese política na concepção de espaço do judaísmo antigo. Uma boa leitura. Se você quiser ler o original em inglês dessa resenha, acesse o link na descrição desse podcast ou procure no site do Andrews University Seminary Studies. Se quiser aprender mais sobre esse e outros assuntos, inscreva-se no canal com textos bíblicos, me acompanhe no Instagram, compartilhe o conteúdo e se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Até a próxima resenha.